Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus continue com todos os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Eu sou o Juliano, lá de Pirituba. Trago um abraço carinhoso e apertado dos irmãos da Igreja de Cristo em Pirituba. Nós amamos muito cada um de vocês aqui em São Vicente e é sempre um prazer e uma dádiva estar reunido aqui com cada um de vocês. Eu fico observando lá em Pirituba e vejo que aqui em São Vicente não é diferente. Nós temos passado por uma época em que os casais estão férteis e muitas crianças estão chegando à igreja. E isso é muito bom. E isso faz a gente pensar, eu particularmente fico refletindo, sobre algumas questões, sobre a vida, sobre a efemeridade da vida, como ela é passageira, como ela é intrigante e como ela nos dá motivos para a gente pensar em algumas questões. E uma delas, que é o que a gente gostaria de pensar hoje, é sobre a maturidade. Olha só, a maturidade é um estágio que a gente poderia conceituar como uma circunstância, o alcance de um completo desenvolvimento, seja das nossas capacidades mentais, intelectuais, emocionais, sentimentais. É um desenvolvimento completo do ser humano. E isso tem tudo a ver com o que as nossas igrejas estão passando, porque a gente olha para esses pequenos e o que a gente deseja é que eles possam, com o passar do tempo, desenvolver, mais do que colecionar aniversários, mas que eles desenvolvam esse estágio completo de desenvolvimento das suas capacidades. Ou seja, que esses pequenos sejam capazes de alcançar a tão desejada maturidade. E eu fico pensando, recordando de quando eu era criança, observando, as crianças nos ensinam muito, e eu lembro que quando eu era pivetinho, nos aniversários, a minha mãe sempre chamava todo mundo lá em casa, fazia um bolinho, e o momento que eu mais esperava era o de ganhar presente. E aí chegavam as tias, os primos, os amigos, para entregar o presente. E quando eu recebia o presente, só de tocar no presente, eu percebia que era uma camiseta, uma meia, e já ficava extremamente decepcionado, frustrado, porque eu queria brinquedo e não roupa. A minha mãe, o meu pai, ficava extremamente feliz, satisfeito, porque é um gasto a menos. E hoje eu entendo bem como é isso. E cá estou eu hoje presenteando os sobrinhos com roupa. E eles devem ficar bastante frustrados, mas um dia eles vão entender. Mas quando criança, a gente não tem maturidade para entender e dar o devido valor para as coisas. A gente olha para uma meia, para uma roupa e pensa, não é isso que eu quero brinquedo, eu quero agora. Não me interessa satisfazer uma necessidade, me interessa satisfazer um desejo. Mais do que o que eu preciso, quando a gente é criança, a gente quer satisfazer não o que a gente precisa, mas o que a gente simplesmente quer, satisfazer nossos desejos. Eu tenho outros dois irmãos, acho que todos conhecem, a Sara e o Gustavo é o mais novo. E uma das coisas que eu mais me divertia quando eu era criança, mas mais velho do que o Gustavo, ele o mais novinho de todos, era chegar para ele com algumas moedas e a gente brincava de colecionar moedas. Meus pais ensinavam a gente lá a dar um pouquinho de valor para o dinheiro, então, receber um trocado, a gente ia guardando no cofrinho, e às vezes eu, mais velho, mais esperto, queria fazer uma troca com o meu irmão mais novo. Então eu propunha para ele, o que ele queria escolher, 5 moedas de 10 centavos ou uma de R$1. Então eu oferecia para ele a troca, eu entregava para ele 5 moedas de 10 centavos e ele me dava dele de R$1. E ele ficava extremamente satisfeito, 5 moedas. E o coitado, pequenininho, infantil, nem fazia ideia que estava tendo um prejuízo aí de 50%. Afinal de contas, uma criança não sabe o valor real que as coisas têm. É um traço de quem ainda não tem maturidade, não saber valorizar aquilo que tem valor. O mundo infantil é muito sentimental. As crianças, elas se ofendem com muita facilidade. Então, um xingamento que
Para um adulto, é inofensivo. Seu bobo, seu feio, pode fazer uma criança ficar aos prantos, chorando no colo do pai e da mãe. É um traço da falta de maturidade a criança se ofender com muita facilidade. Qualquer coisa é suficiente para fazer uma criança chorar. Como eu disse, a criança ela não vive para satisfazer aquilo que é necessário. Ela vive para satisfazer aquilo que ela tem vontade de fazer. Então, a vida de uma criança é baseada em satisfazer unicamente as suas necessidades imediatas. Nenhuma criança acha importante ir para a escola. Nenhuma criança pensa que aprender um idioma vai ser algo tão relevante assim. Por isso que quando a gente quer fazer isso com as crianças, a gente tenta tornar isso algo lúdico, ou seja, algo que traz uma certa diversão para ela. Por isso que a escola o ambiente é completamente diferente de uma faculdade. A faculdade tem paredes mais sérias, menos coloridas, ambientes mais profissionais. Já as escolas infantis são coloridas, possuem brinquedos, tem o horário do intervalo, do recreio, da merenda. É tudo feito para a criança encarar aquilo que é uma necessidade, mas como algo que traz diversão. Porque, afinal de contas, quem não tem maturidade não pensa no porvir, não pensa no futuro, pensa só no agora. As crianças não suportam frustração. Veja, se uma criança está brincando com um brinquedo e chega um amiguinho e pega o brinquedo, isso é um conflito sério entre as crianças. Vai dar confusão, seja entre irmãos, seja entre primos, seja entre os amiguinhos na escola, porque se eu quero brincar com esse brinquedo, ninguém vai tirar de mim. E ai, se alguém falar que eu não posso, eu abro o berreiro, porque uma criança não consegue suportar a frustração. A criança tem um desejo, aquelas pessoas que não têm maturidade, ou seja, os nossos pequenos, não conseguem suportar, resistir às dificuldades da vida. É por isso que a gente faz de tudo para ir ensinando isso com o passar do tempo, para que elas se tornem adultos que saibam resistir às frustrações. As crianças também têm uma certa dificuldade de reconhecer a autoridade. E aí eu vou contar um testemunho da minha vida. Eu fui uma criança que, sim, deu um certo trabalho para os meus pais. Então, eu frequentemente era conduzido até o banheiro da igreja para ser admoestado, segundo o preceito bíblico, com a vara. Então, isso era recorrente, era necessário e foi fundamental para que os meus pais me educassem bem. Então, eu sou muito grato a eles por terem me ensinado. Mas eu, digamos assim, gostava desse ritual de aprendizado. E eu lembro que uma certa feita, era um domingo, a gente estava na igreja, e acabou o culto, tinha um intervalo entre o culto e a aula dominical, e aí todas as crianças, incluindo eu, fomos até um playground, um parquinho, para que a gente pudesse brincar durante o intervalo. O intervalo era de 10, 15 minutos, só que para a gente era pouco. E a gente quis estender isso para mais 30, 40, 45 minutos, quem sabe até cansar. Só que começou a aula dominical. E aí o meu pai fazia aula para os adultos, a minha mãe fazia aula para outras crianças. E aí, como nenhum deles podia ir chamar a mim lá no parquinho, eles pediram para que um adulto, um irmão da igreja, olha, vai lá, chama o Juliano, fala que a aula vai começar para ele vir agora. E aí esse adulto foi lá, ó, criançada, vamos para dentro. E aí todas as crianças foram e eu falei, não, eu não vou. E ele, não, vem agora, vai começar a aula. E aí eu virei para ele e falei, você não é meu pai, você não manda em mim, eu não saio daqui. Olha, foi o seu pai que mandou, a sua mãe que mandou eu vim falar isso aqui. Ah, você não é ninguém, você não manda em mim. Eu, com 5, 6 anos, falei isso para o adulto. E aí eles avisaram meu pai interrompeu a aula brevemente, me conduziu até o banheiro, fez o ritual de admoestação com a vara, e aí eu entendi que eu deveria reconhecer a autoridade, inclusive dos mais velhos. Veja, todo esse cenário, eu estou contando porque a gente pode fazer um paralelo entre a falta de maturidade na vida das pessoas, quando a gente olha para uma criança, com a vida espiritual. Não tem muita diferença. A gente pode pensar da seguinte forma, e aí eu gostaria, diante da gente refletir sobre isso, ver uma introdução do que a palavra de Deus fala sobre maturidade. E aí eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13,
versículo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui é Paulo dizendo o seguinte: olha, quando eu era criança, eu gostava de fazer o que criança faz. Eu pensava como criança, me comportava como criança, raciocinava como criança. Mas quando a gente alcança a condição de um adulto, a vida exige com que nós não passemos, não continuemos a nos comportar como crianças. Afinal de contas, é exatamente isso que distingue uma criança de um adulto. O seu comportamento é o alcance da sua maturidade. E veja, na vida espiritual é exatamente assim. Nós, quando nos convertemos, somos, na fé, também igual crianças. A gente vem, muitas das vezes, a fé, a igreja, a Cristo, buscando não o que é espiritual. Quem de nós talvez não tenha vindo aos pés de Cristo buscando um emprego, buscando saúde, a cura, buscando comprar um carro novo, realizar o sonho da casa própria, tentando curar a dor de ter perdido um familiar? Quem de nós não pensou na fé quando teve uma desilusão num relacionamento, quando teve alguma dificuldade nessa vida? Muitas das vezes, nós somos assim. Nós só conseguimos pensar no agora, agimos como crianças espiritualmente. A gente não consegue pensar no porvir, pensa só no que nossos desejos nos movem, nos impelem a fazer. E aí, espiritualmente, nós poderíamos identificar alguns traços de maturidade também. Veja, um cristão convertido, que já se entregou a Cristo, pode ser imaturo. E como é que a gente faz para fazer uma análise se nós ainda estamos nos comportando espiritualmente como meninos? Veja, se uma criança não consegue dar valor ao que realmente tem valor, ou seja, é capaz de trocar 5 moedas de 10 centavos por uma de R$1, porque ela não entende que 50 centavos, apesar de estarem dispostos em 5 moedas, valem menos do que uma única moeda de R$1, espiritualmente, nós podemos ser meninos também e não dar valor ao que de fato tem valor. E aí a gente passa a fazer trocas que espiritualmente também não fazem o menor sentido. Eu tenho domingo de manhã para estar reunido com os meus irmãos. São momentos rápidos, curtos. Eu garanto que no seu trabalho você dedica mais tempo, mais horas do que ao convívio com a igreja. Eu garanto que no estudo, na escola, na faculdade, você dedica mais horas do que no convívio com seus irmãos na igreja. E aí a gente tem 1, 2, no máximo 3 oportunidades na semana para estar 2 horinhas, 2 horinhas e 10, considerando o tempo do cafezinho, do abraço e de conversar com os irmãos. E a gente troca isso por qualquer coisa, por uma viagem, por um passeio, por um jogo de futebol. Veja, irmãos, não podemos nos comportar como meninos na fé. Olha, o que tem mais valor? 5 moedas de 10 centavos ou uma moeda de R$1? O que tem mais valor? Um momento único como esse, de estarmos reunidos com os nossos irmãos para adorar o nosso Senhor e Salvador, ou trocar por coisas que nós podemos fazer a qualquer outro momento, coisas que não são tão relevantes, que não têm tanto valor? Como meninos na fé, como crianças na fé, nós podemos nos comportar de forma não madura, quando a gente se ofende por qualquer coisinha. Olha, eu cheguei na igreja e ninguém veio me cumprimentar. É o típico pensamento de um menino na fé. Primeiro, porque se ninguém veio te cumprimentar e você foi embora sem que ninguém apertasse sua mão, isso já prova que você também não foi cumprimentar ninguém. Mas mais do que isso, isso mostra que nós ainda estamos nos comportando como crianças na fé, porque nós estamos vindo à igreja para buscar e não para ofertar. Meninos na fé, crianças espiritualmente, vêm até a igreja pensando: o que vão me entregar? O que eu vou receber dos irmãos? Jane, você não me deu nada, não me ofereceu nada. Olha só, irmãos,
Isso é imaturidade espiritual. Nós devemos vir à casa do Senhor pensando, o que eu fiz para algum irmão hoje? Qual foi o meu trabalho? Qual foi o meu serviço? E quando a gente se ocupa com isso, sobra muito pouco tempo para a gente ficar se ofendendo com coisas simples. Ah, aquele irmão falou uma coisa que eu não gostei. Verdade? Quantas coisas nós não fazemos que machucam o nosso Senhor e Salvador? Se a gente parar para recordar, nosso Senhor Jesus só foi colocado na cruz, pregado na cruz por conta da nossa conduta, do nosso comportamento. Quem somos nós para nos ofendermos com os nossos semelhantes, com coisinhas tão irrelevantes? Uma palavra mal falada. Irmão, não tem problema, vamos sentar, chama esse irmão, olha, eu não gostei disso, mas vem cá me dar um abraço, o Senhor pode curar toda e qualquer ferida. Isso é sinônimo de maturidade. Mas quando eu e você nos ofendemos por qualquer coisinha, isso é sintoma de que nós ainda somos crianças na fé. Um outro grande sinal de que nós precisamos amadurecer na fé é quando nós cristãos vivemos mais para nós do que para o Senhor. Olha, se você é aquele camarada, é aquela mulher, é aquela pessoa que pensa assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo, olha, comigo é desse jeito, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Um cristão maduro entende que ele precisa mudar a sua própria natureza. É isso que Jesus nos aponta o tempo inteiro. Eu sou duro de coração, mas Jesus me mostra que eu preciso mudar. Eu tenho dificuldade de perdoar, então Jesus me mostra o tempo inteiro que eu preciso agir diferente. Eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa vingativa, eu sou uma pessoa que não se importa com os outros, eu sou uma pessoa, enfim, que tenho defeitos, como todos nós temos, mas o Senhor Jesus nos mostra, e um cristão maduro reconhece, que a nossa natureza precisa ser transformada. E é por isso que a gente precisa de Jesus, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. Nós precisamos daquele que tem poder para mudar até mesmo a nossa essência. A fé cristã foi capaz de fazer um mundo em que era comum o sacrifício de crianças, em que perdão era uma coisa completamente estranha. Alguém fez mal para o outro, só tinha duas maneiras de resolver. Ou mata essa pessoa, ou faz ela de escravo. Não tem outra forma. Jesus veio para um mundo cruel, um mundo em que as pessoas viviam para si e ensinou que nós podemos reconhecer as nossas falhas e, espiritualmente maduros, mudar a nossa própria natureza. Um menino na fé não é capaz de perdoar. Olha, eu jamais esperava que um irmão da igreja falasse isso para mim, fizesse isso comigo. Então, isso eu não perdoo. Isso é sinal de que a gente precisa crescer na fé. Porque quando a palavra de Deus fala que nós devemos suportar uns aos outros, veja, irmãos, a palavra não é meramente devemos amar uns aos outros. A palavra de Deus nos diz que nós devemos suportar uns aos outros. Isso significa que em muitos dos casos, o nosso relacionamento, o nosso convívio vai ser pesado, vai ser difícil, vai gerar conflito, vai fazer com que a gente se sinta magoado. Mas aí a gente precisa agir com maturidade, porque diferente de uma criança que não consegue suportar a frustração, nós, espiritualmente maduros, olhamos para aquilo e entendemos, olha, essa é a verdadeira oportunidade de eu manifestar o amor de Cristo. Um amor que mesmo diante de uma ofensa é capaz de perdoar. Um cristão maduro, que é um homem, uma mulher na fé e não mais uma criança, ele reconhece a autoridade, primeiro do Senhor e depois dos irmãos. Quando a gente comete erros, a gente precisa ser corrigido. Tal como eu, quando criança, precisei ser corrigido, às vezes pelos meus pais, às vezes por cristãos mais adultos e maduros do que eu, na nossa fé não é diferente. Muitas das vezes a gente comete erros, às vezes deliberados, intencionais, às vezes a gente nem se dá conta de que estamos agradando ao Senhor. E aí um irmão vem e fala, olha meu irmão, essa não é a melhor conduta, a gente pode pensar melhor, eu recomendo que faça assim. E aí um menino na fé, uma criança espiritual, ela diz e fala, ela olha para a pessoa e fala assim,
Ailton, quem é você para falar isso para mim? Você acha que eu não sei o que você faz? E você que faz muito pior do que eu? Veja, isso é exatamente o que uma criança faz. Irmãos, nós, por nós mesmos, temos autoridade para admoestar, para corrigir, para ensinar alguém? Claro que não. Nós somos todos falhos, mas por amor ao Senhor, nós precisamos reconhecer a autoridade daqueles irmãos que nos amam, que vêm com a correção segundo a palavra de Deus. E a gente precisa se submeter. É isso que um cristão maduro faz. Olha, esse é um irmão que está há anos dedicando a sua vida, esse é um irmão esforçado, e ele está falando com amor, e ele está falando principalmente segundo a palavra de Deus. Então, mesmo ele sendo falho, mesmo ele não tendo autoridade pessoal para corrigir, por reconhecer a autoridade do Senhor, eu vou ouvir o que esse irmão está me falando. Porque, afinal de contas, irmãos, isso é maturidade espiritual. A maturidade faz com que a gente, quando a gente erra, não preste atenção em quem traz a mensagem. Se os irmãos forem prestar atenção em mim, nada do que eu falar, de mim mesmo, pode ser aproveitado. Mas se a gente prestar atenção na mensagem, na palavra de Deus, aí sim, com maturidade a gente consegue perceber que é o Senhor que coloca os irmãos na nossa vida para nos mostrar o melhor caminho. E por fim, uma criança espiritual não consegue pensar, ela não tem capacidade de pensar a longo prazo, pensar no futuro, pensar na vida que o Senhor nos prometeu, não para agora, nesse mundo, onde a traça, a ferrugem corroem. Não na vida que nós sonhamos em viver com a nossa limitação humana, mas um cristão maduro, um cristão espiritual, consegue entender que essa vida é simplesmente uma passagem, um caminho para nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem prometido para nós e que tem muito mais, mas muito mais valor de tudo de melhor que a gente encontra nessa vida de agora. O Senhor tem nos prometido uma vida muito boa no porvir e já tem nos dado vida maravilhosa aqui. Hoje, certamente você teve a oportunidade de tomar um café antes de vir para o culto. Se não teve, tem umas bolachinhas, tem um café ali, tem água, você está num ambiente agradável, com ar-condicionado. Se ficar frio, desliga, se esquentar, liga de novo. No passado, irmãos, cristãos muito mais fiéis do que nós, muito mais dedicados, não tiveram essa oportunidade. No passado, eles estavam reunidos em catacumbas, em cemitérios, fugindo de perseguição, cantando baixinho, para que os perseguidores não ouvissem e não os levassem às fogueiras da morte. Não é essa a realidade que o Senhor tem nos dado hoje, e graças a Deus por isso. E nós precisamos, como adultos, como pessoas maduras espiritualmente, olhar para tudo isso e pensar: que graça, que maravilha, obrigado, Senhor, por me dar coisas tão maravilhosas nesta vida para que eu possa alcançar uma vida no porvir contigo. E graças a Deus por termos os irmãos aqui em São Vicente, graças a Deus porque cada um de vocês hoje soube fazer a escolha que realmente tem valor, que é estar aqui aos pés do Senhor, reconhecendo a nossa pequeneza e a grandeza daquele que deu a vida do seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Eu espero em Deus que nós consigamos a cada dia amadurecer mais e mais na fé, para que cada vez mais e mais pessoas deixem de ser crianças na fé, conheçam Jesus como Ele é, aquele que mudou a minha vida, mudou a sua vida e que vai nos dar uma vida maravilhosa na eternidade, onde lá todos serão maduros, porque nós estaremos ao pé daquele que nos criou e nos salvou. Em nome de Jesus, amém.